o porquê que o Brasil não consegue resolver os seus problemas. Tá bom? Então, assistam o vídeo com calma. Se possível, anotar alguns dados. Esse vídeo vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, eu vou colocar tá no AVA. Depois vocês assistam de novo e eu vou colocar também uma lista de exercícios sobre a questão de indústrias, competitividade, tá bom? Então vamos ao documentário lá. Bom de se investir ainda, mas tem vários itens que limitam o crescimento da economia brasileira. Tem diminuído sistematicamente a atividade brasileira em qualquer indicador que você tenha olhado. Então, nos últimos 5, 6 anos, tem visto a competitividade brasileira sendo perdida, diminuída, com sistematicidade. Ok? Então, deixa eu começar a mostrar alguns dados para você facilitar a vida. Por favor. Bom, esses são os 45 maiores economias do mundo, dados desse ano, da CIA, em Purchasing Power Parity, poder de compra equiparado. Fundamentalmente, quando você olha para esses dados, você vê que esses 45 países do mundo representam 90% da economia mundial. Ok? Dos 180 a 200 países do mundo, dependendo de como é que você encara quais países existem e não existem, apenas 45 representam 90% da economia global. Sendo que desses 45, 24, tem a Tailândia ali, né, representam 80%. É o Pareto lá, o famoso Pareto de 80%. Desses, bastam 14 para representar 70% da economia global. E desses, bastam 5 para chegar a 50% da economia global. Quando você olha para esses dados, você percebe que a economia global é extremamente concentrada. Você não tem espalhamento homogêneo pelo planeta Terra. Não, ao contrário, isso é uma concentração muito grande da economia. Nos primeiros 5 países, mas nas 3 camadas, como eu chamo, a camada 1 até 70%, a camada 2 até 80% e a camada 3 até 45%. Olhando o Brasil nesse quadro, o Brasil está no que eu chamo de camada 1, entre as 14 maiores economias do mundo, que representam 70% da economia global. Ou seja, em média, 5% cada um deles. Claro, não tem nada de homogêneo nesse grupo. Tá ok? Quando eu olho para 80%, eu expando para 24 países. Então, basicamente, o que eu quero mostrar aqui é o tamanho e a importância do Brasil, vírgula, relativamente ao resto do mundo. O Brasil não é o maior país do mundo, o Brasil não é o país mais importante do mundo, mas o Brasil é um país importante do mundo. Quando eu quebro o PIB nas suas 2 componentes principais, isso é, PIB per capita e população nesse gráfico está numa escala logarítmica, eu consigo aplicar os países, o que a gente chama de análise conglomerado ou análise de cluster, e poder grupar os países por tipos. Ao invés de uma linha estagem como anterior, do maior para o menor, eu tenho grupos de países. Claro, a análise aqui dá para fazer um monte de análise em cima disso, porque eu estou interessado aqui em mostrar os 4 clusters básicos. Cluster número 1 é os Estados Unidos, potência hegemônica e potência dominante do planeta Terra. Não tem nenhum país parecido com ele no planeta. Ele tem uma grande PIB per capita e uma grande população ao mesmo tempo. Depois vem o segundo grupo, que é o grupo dos países desenvolvidos. Está incluindo aí Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Coreia do Sul, Itália, Espanha e Canadá. Note que Coreia do Sul já aparece entre os países desenvolvidos nessa análise. Ok? E depois tem um gap, até você ter o lado esquerdo, onde você tem os chamados 5 grandes emergentes, ou como eu prefiro chamar, os BRICS, com M de México. Para mim, a África do Sul não entra entre os BRICS. O que entra é o México como 5ª grande economia emergente. Então, para mim, na minha análise, eu falo dos BRICS e não dos BRICS propriamente dito. Ok? Grupados em 2 grupos. Brasil, Rússia e México estão num grupo, que eu chamo de neofeudais, são países feudais adaptados à modernidade. Fundamentalmente são países relativamente recentes, com muitas estruturas ainda feudais. É legal? E os 2 gigantes, os velhos gigantes, Índia e China, que são 2 países que também não tem nada igual parecido no resto do mundo. Ok? O que é interessante deste gráfico? O Brasil não é o país mais relevante do mundo, mais uma vez. Ele não é sequer o mais relevante dentro dos emergentes, mas ele é um relevante país emergente. Ele é um dos 5 maiores
e de muitos aspectos ele é o segundo mais interessante. Só perdendo em termos de interesse de investimento para a China. Sendo que a China, muita gente já investiu muito na China. Então muita gente não quer investir mais na China. Então, não querendo super concentrar esses investimentos na China, as pessoas começam a olhar para a segunda melhor opção, e o Brasil aparece bem na foto nesse caso. Poderia estar melhor se a competitividade fosse melhor ainda, poderia haver uma enxurrada de dinheiro de investimento vindo para cá, se o Brasil resolvesse alguns dos seus gargalos. Ok? E é nisso que eu quero me concentrar. Aqui é só, próximo slide é a expansão para 24 países, mas eu não vou analisar ele por conta do tempo. Vou pular logo para os 7 gargalos. Para mim, esses são os 7 grandes limitadores ao crescimento brasileiro. Eu vou falar sobre cada um deles um pouco, mas basicamente o que você tem aqui, fundamentalmente, é protecionismo exagerado. Protecionismo não é ruim, protecionismo não é bom, protecionismo é uma ferramenta necessária da sociedade. Quando ele é exageradamente alto, ou quando ele não é grande o suficiente, ele gera distorções para a sociedade. Ok? Sistema de impostos e sistema legal, tax and legal system da gente, é confuso, lento e alto, caro, os impostos são caros também. E o sistema legal, ele é caro em tempo e dinheiro. Depois vem infraestrutura, tanto de transportes quanto a infraestrutura de telecomunicações, mas a infraestrutura de transportes acaba sendo um gargalo maior. Energia, gargalos de energia que o Brasil tem. Educação e, consequentemente, mão de obra, talvez o pior desses 7 gargalos. Mas os últimos 2 gargalos são gargalos / solução. São as formas que a gente consegue olhar, que hoje ainda são gargalos no Brasil, mas que podem virar parte da solução, uma parte significativa da solução, que é pesquisa e desenvolvimento e defesa e segurança, que, de certa forma, justifica muitas vezes o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ok? Então, basicamente, o programa que eu vou falar aqui é seguir esse roteiro de 7 itens, falando um pouquinho mais sobre cada um deles. Daria para passar o dia inteiro falando sobre isso, mas, dado o formato que a gente escolheu aqui, nós vamos falar relativamente pouco. Tudo bem? Protecionismo. Esse é o modelo que eu uso para explicar protecionismo quando tanto estrangeiros vêm para cá, quanto para os próprios brasileiros, né? O grande problema do Brasil é um sistema de oligopólios e monopólios. Baixa concorrência. Com poucos concorrentes, você não precisa baixar preço, e com poucos concorrentes, você não precisa investir muito em tecnologia. Não estou falando especificamente só de telecom. Embora em telecom a gente tenha um oligopólio, onde você tem preços sendo baixados, e problema desse de telecom não é especificamente esse. Mas quando você olha para os outros setores, muitos setores da economia brasileira são oligopólios e monopólios. E isso gera a famosa distorção. Baixa competitividade e altos preços. Como é que se sustenta isso, dado que a população em geral não gosta de pagar alto por produtos de baixa qualidade? Bom, fundamentalmente os oligopólios e monopólios têm sustentado, estimulado o medo de investimento estrangeiro. Então, o medo de que as empresas estrangeiras vêm para cá, vão privatizar, vai haver entrada de dinheiro estrangeiro, vão roubar o nosso dinheiro, esse medo é estimulado na cabeça e no coração das pessoas. Resultado, brasileiros votam em partidos protecionistas. Bom, que partidos protecionistas são esses? Bom, basicamente todos. Né? É difícil você achar um partido que não seja protecionista hoje no Brasil. Legal? Então, não estou fazendo crítica a 1 ou 2 partidos. Até por uma questão de sobrevivência, os partidos também fazem propagandas protecionistas e fazem plataformas protecionistas. Os partidos fazem isso porque a população quer isso. Ok? Daí, então, naturalmente surgem políticas protecionistas que mantêm esses oligopólios e monopólios. E surge um sistema de causalidade circular que constrói, né, Tostines vende mais porque é mais fresquinho, e mais fresquinho porque vende mais. Para você mostrar ao nível de absurdo que chegou o nosso protecionismo, eu vou mostrar para vocês os dados da Trading Economics, que na verdade são dados do Banco Mundial, mostrando esse indicador aí, né, que é bens importados com uma percentagem do PIB. Esse é o principal indicador de abertura de uma economia. Legal? Existem outros, esse é o principal indicador. Quanto que os bens importados por aquela sociedade representam como uma percentagem do PIB. Ok? No Brasil, você olha ali, você está vendo variando entre 12% e 14%, basicamente. Tá legal? Para comparação, eu botei Cuba do lado de lá. E você vai ver Cuba variando entre 25%
e 20% mais ou menos. Então o que eu vou falar parece ridículo, mas é verdadeiro. Por este indicador, o Brasil é uma economia mais fechada que Cuba. Ok? Puxa, mas pode ser uma característica de país emergente. Países emergentes podem ter essa característica, serem mais fechados do que o normal. Tudo bem, então botamos Índia e China. Vocês vão ver aí Índia e China variando entre alguma coisa entre 25% e 30%. Tá ok? Ou seja, o Brasil é, em geral, 2 vezes mais fechado, ou se você preferir o contrário, Índia e China são 2 vezes mais abertas do que o Brasil em termos de comércio internacional. Bens importados com a percentagem do PIB para a China e para a Índia são basicamente o dobro do Brasil. Tá legal? Isso é um indicador de quão fechada acabou ficando a economia brasileira. Na prática, se você for olhar os dados do Banco Mundial, o Brasil é, por este indicador, a economia mais fechada do mundo. A gente só não pode afirmar que é mais fechada que a Coreia do Norte, porque a gente não tem dados sobre a Coreia do Norte. Mas fora isso, é mais fechado do mundo. Então o resultado é isso. Baixa competitividade. Se o cara só pode comprar de mim, não pode importar, para que eu vou ser eficiente em preço e para que eu vou ser eficiente em tecnologia? Gerando distorções que vocês já viram no jornal. Né? As pessoas querem montar enxoval para próprios filhos, vão para Nova York ou vão para Miami sem mala, compram a mala, enchem a mala e trazem tudo para cá. O carro brasileiro custa o dobro do que custaria o mesmo carro para um americano ou para um europeu. Né? PlayStation 4 é mais barato você ir até Miami, comprar o PlayStation 4 e trazer, do que você comprar na loja do seu bairro. Essas distorções excessivas ocorrem por causa de um fechamento excessivo. O Brasil deve abrir a sua economia? O problema é, a resposta é sim, mas a segunda pergunta é como? Porque se eu continuar a abrir e for abrir de um solavanco, dada a baixa competitividade da indústria nacional, você vai destruir uma boa parte da indústria nacional. Então, antes de você conseguir abrir, você tem que consertar algumas outras partes da economia nacional, para garantir que seja atrativo você se manter no Brasil. Vai continuar havendo crescimento das barreiras alfandegárias, barreiras protecionistas? Há um limite do que pode acontecer com isso. E esse limite já parece ter chegado. Então, muito provavelmente, sendo governos, independente de quem seja, entendeu? Não vão conseguir continuar subindo isso. E você já vê a desindustrialização do Brasil ocorrendo no PIB. Quando você pega o PIB brasileiro, o famoso PIBinho, você vê que agronegócio cresce, consumo cresce, gasto de governo cresce. Então, por que o PIB é pequeno? Bom, basicamente porque a gente está desindustrializando. A indústria contrai-se. Basicamente, ela compensa o crescimento das outras áreas e isso faz com que o Brasil tenha um PIB muito pequeno no final das contas. Legal? Nos momentos onde o agronegócio não consegue crescer mais, ou nem vai conseguir crescer a vida toda, aí você tem momentos de recessão técnica, como você tem agora nesse momento. Como é que você vai proteger a indústria nacional? Não é aumentando mais as barreiras protecionistas. Há um limite que está se esgotando. Então você tem que ir para outros mecanismos. Bom, segunda grande barreira. Esse modelo aqui é o modelo da ONU, tá? Feito para países onde a ONU está fazendo operações de paz. Esse modelo não foi feito pensando no Brasil. Qualquer coincidência com o Brasil é uma mera coincidência. Tá legal? Ele explica como é que o sistema de aumento de impostos ocorre no mundo inteiro. Então você tem lá, sistema de impostos, tendo uma correlação positiva com a economia informal. Quanto mais impostos, mais economia informal. Quanto mais economia informal, mais vale a pena você fazer corrupção e crime. Quanto maior corrupção e crime, menor a capacidade do governo de viver dentro das suas próprias verbas. Né? A correlação inversa. Então, na verdade, na hora que a corrupção e crime cresce, a governabilidade cai. No que ela cai, correlação inversa, os impostos sobem. Porque o governo, para sobreviver e viver dentro da sua receita, ele só tem uma solução, tem que aumentar a receita, expandir a base de tributação, aumenta impostos. No que aumentou impostos, o circuito se autoalimentou de novo. Aumenta a economia informal, que aumenta a corrupção e crime, que diminui a governabilidade do governo, que por sua vez resolve, então, aumentar impostos. Bom, é assim que a ONU vê países onde ela está fazendo operações de paz.
Qualquer coincidência com o Brasil é uma mera coincidência, ok? Mas o modelo explica razoavelmente bem o que vem acontecendo no Brasil nos últimos 30 anos, para despartidarizar e tirar a discussão do lado político. É o sistema, não é o partido A ou o partido B, não é o político A ou o político B. O sistema nos induz a isso. É possível reverter isso? A resposta sim. O modelo serve para o outro caminho. Se você baixa impostos, você diminui a economia informal. Diminuindo a economia informal, você diminui corrupção e crime. Diminuindo corrupção e crime, o governo consegue viver melhor e consegue, consequentemente, não precisar de tanto dinheiro. Teoricamente, ele pode baixar impostos mais à frente. Assim como o sistema indica uma espiral para cima, ele também pode ser revertido e transformar numa espiral para baixo. Tá ok? Agora, como é que você faz isso? Bom, é difícil mexer nas duas variáveis de baixo. Muito difícil. Você tem que tentar trabalhar nas duas variáveis de cima. Você tem que tentar diminuir impostos. E isso não é uma tarefa só do governo, isso é uma tarefa da sociedade civil e do mercado privado, de conseguir pressionar governos para tentar controlar seus impostos e investir fortemente em gestão pública para melhorar a governabilidade. Ok? Estados no mundo inteiro têm problema de gestão. Nos últimos 3.000 anos. Basicamente, esse é um dos grandes gargalos que a gente tem. Como é que a gente consegue construir um Estado grande, eficiente e eficaz? Vou te dar um exemplo. Se você olhar alguns slides atrás meus, você vai ver o seguinte: exclui os Estados Unidos dessa slide e você vai ver que tem uma correlação quase que inversa, natural, entre tamanho e PIB per capita. Aparentemente, quanto menor o país, melhor o PIB per capita dele. É mais gerenciável um país pequeno. Tá ok? A pergunta que fica dessa análise é: como é que os Estados Unidos conseguem ser uma exceção? É possível para o Brasil copiar a mesma lógica que o americano teve, que permite a ele ser uma exceção nessa regra? A resposta para mim é temporária. Em ciência as respostas são sempre temporárias. As perguntas é que são permanentes. A minha resposta temporária é federalismo. O americano, na verdade, é uma coletânea de pequenos países. Por que ele é mais gerenciável? Porque cada um dos estados ele é mais ou menos independente. E a pergunta que não quer calar passa a ser, então, como é que o Brasil pode melhorar o seu nível de federalismo? Como é que eu posso dar mais empoderamento para os estados, mais poder para a ponta, para descentralizar mais? Será que essa é a solução? Aparentemente, por esta análise, sim. Mas, de novo, mais importante do que a resposta pronta é a pergunta e o debate, a ciência. Tá legal? Vamos voltar lá. Bom, mostrei então o problema de protecionismo exagerado. Protecionismo em si não é ruim, protecionismo exagerado é ruim. E também o sistema de impostos. O sistema legal não tem slide. O sistema legal, fundamentalmente, ele é confuso e lento. Então, acaba virando um custo em tempo para as pessoas. Uma reforma no sistema tributário e uma reforma no sistema legislativo, legal, judiciário, são necessárias. Estão na pauta há pelo menos 20 anos. Mas o problema disso é como é que você acha consenso para fazer tal tipo de reforma. Isso não é simples. Requer não uma força dos políticos somente, requer uma força da sociedade, uma pressão da sociedade que chegue à conclusão de que isso é necessário, que sem isso a gente não vai para frente. Ok? Terceira barreira, transporte. Bom, esses aqui são os modos de transporte comparados. Eu também usei dados da CIA para comparar os famosos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, México e China, com os Estados Unidos e Alemanha, né? 2 países desenvolvidos, com os 5 grandes emergentes. E aí lá no final você tem o tamanho de cada um, para você ter uma noção mais ou menos do tamanho de cada um. Quando você fala, por exemplo, o Brasil tem 28 mil quilômetros de ferrovia, nós vamos fazer mais 1.000 quilômetros de ferrovia no próximo governo. Parece bonito, né? Quando você compara com a China, que tem 86 mil quilômetros de ferrovia, fica claro que o esforço não é o suficiente. Legal? Na verdade, para a gente chegar ao nível mais ou menos de Índia e China, o Brasil tem que fazer 40 mil quilômetros de ferrovia. Você tem uma noção do que quanto é 40 mil quilômetros de ferrovia?
Eu botei aqui o gap que eu estimo. O tamanho de uma circunferência da Terra são 40 mil quilômetros. É uma volta na Terra em ferrovia. Não é pouca coisa, não. Tá legal? Em rodovia é muito pior. Meu gap estimado é de 1.800.000 quilômetros. Com a comparação tem que ser com a distância Terra-Lua. A distância Terra-Lua são 300 mil quilômetros. Então a gente tem que fazer em rodovia uma ida à Lua e voltar 3 vezes. Em dutos, outros 40 mil quilômetros. Em aeroportos, mais ou menos uns 40 aeroportos. Aí eu botei na penúltima coluna lá o custo por quilômetro, exceto aeroportos, que não é por quilômetro, obviamente, né, é por aeroporto. Multiplica um pelo outro e soma tudo, dá um número simpático ali de 4.760 bilhões, ou 4,7 trilhões de reais. Bom, em 2012, o governo conseguiu executar de investimento em infraestrutura 250 milhões. O orçamento foi de 2,5 bilhões, mas a execução foi 250 milhões, 1/10 do orçamento. Aí você faz a conta tétrica de dividir 4,7 trilhões por 250 milhões e dá 19 mil anos. Ou seja, neste ritmo alucinante, em 19 mil anos nós vamos cobrir esse gap que está estimado aí. Alguma coisa tem que mudar, né? Alguma coisa vai ter que mudar. E as pessoas não gostam da palavra, mas a verdade é que você tem que dar liberdade para o mercado investir. Você tem que vir dinheiro de fora para investir. Tem que vir dinheiro chinês, dinheiro americano, dinheiro europeu, para vir para cá. Para ganhar dinheiro, mas também desenvolver a nossa infraestrutura. Se a gente quiser fazer tudo sozinho, a gente vai continuar nesse ritmo aí. Legal? Eu gosto do exemplo lá da Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul ia ser o grande projeto do Sarney. É bom porque tira o governo atual e bota vários governos na história. Sarney queria entregar a Ferrovia Norte-Sul no final do mandato dele em 89. Estamos em 2014 e a gente não entregou a Ferrovia Norte-Sul. Né? O presidente Lula, como nordestino, queria entregar a transposição de São Francisco, né? Para ser o grande legado da vida dele. Faz todo sentido isso. Ainda não está pronto. Então, os projetos no Brasil não andam. A gente não consegue gastar o dinheiro mesmo quando ele tem. Por diversos fatores, né? Gestão, excesso de legislação complexa, lentidão nos processos. O resultado das contas é esse gargalo. Se você está olhando o gargalo e achando ele grande, a tendência, se a gente não fizer uma mudança significativa, é que esse gargalo aumente nos próximos anos. Esse gargalo surgiu não em 1 ano, nem em 2 anos. Ele não surgiu no governo atual, nem no governo anterior. Ele surgiu ao longo de 30 anos. O Brasil tem um apagão de investimento em infraestrutura em 30 anos. E eu gosto de falar isso para descaracterizar que é o partido A, o partido B, o político A, o político B. Minha crítica não é a um ou outro partido ou um ou outro político. É ao sistema. O sistema como um todo tem que mudar. O sistema é perverso. Ele não deixa, mesmo quem quer executar, fazer as coisas. Tá legal? No final das contas, esse é um gargalo muito grave para a gente. Aqui está o gargalo de telecom. Os dados não são tão atualizados quanto os de vocês, para o Brasil, mas eles permitem a gente comparar Brasil, Rússia, Índia, México e China, né, com os Estados Unidos e Alemanha. Os dados são da The Economist Intelligence Unit de 2011. Você vai ver lá linhas fixas por 100 habitantes, celular por 100 habitantes, né, internet por 100 habitantes, e banda larga por 100 habitantes. Quando você olha para os dados, principalmente por 100 habitantes, você vai ver que o Brasil, em linhas fixas, está para trás de muitos deles. Está para trás dos Estados Unidos e Alemanha, mas não está para trás, por exemplo, de México e Índia. Você vê que Índia, por exemplo, está muito atrás. Tá? Quando você olha para celular, a gente já passou muitos países. Está lá em 117, a gente só não passou Rússia e Alemanha. Em internet, basicamente, a gente ainda está para trás bastante, e banda larga ainda mais está para trás ainda. Ou seja, tem um espaço bem grande para a gente crescer, tem um trabalho bem grande para ser feito em termos de estabelecimento de infraestrutura de telecom. Energia. Temos vários gargalos de energia.
Olha, você olha para a coluna do Brasil e vê lá 274 milhões de toneladas de consumo equivalente para o Brasil, com 200 milhões de habitantes. Você olha para os Estados Unidos, tem 300 milhões de habitantes. Então, divide aí 200 milhões de toneladas por 200 milhões de habitantes, dá mais ou menos 1,3 toneladas por habitante. Quando você divide os Estados Unidos por 2,2 por 300, vai dar uns 7. Ou seja, o Brasil tem que multiplicar por alguma coisa na ordem de 5 a 6 vezes a sua produção de energia para chegar nos níveis americanos. De onde virá? Boa pergunta. Gás natural. Gás natural tem o gás de xisto, mas ele pode poluir os mananciais de água. Não dá. Carvão. Carvão a gente não tem, então tem que importar, isso vai ficar muito caro. Nuclear. Nuclear pode ter risco de segurança, pode gerar também outros problemas, a gente não domina totalmente a tecnologia. Hidrelétrica. A hidrelétrica a gente só tem para fazer agora na Amazônia, não quero desmatar a Amazônia, não vou fazer hidrelétrica. Pré-sal. Pré-sal tem que ter novas tecnologias, o gás de xisto americano pode estar inviabilizando, por causa do preço mais baixo, também não dá. Renováveis. As renováveis ainda são muito caras, não dá para substituir por tudo renováveis. Ou seja, nenhuma delas dá. Nenhuma delas dá, a gente vai ter que fazer alguma decisão. A gente tem que tomar uma decisão dura. Alguma coisa vai ter que ser feita. Provavelmente todas ao mesmo tempo. Brasileiros, em geral, são muito ruins em tomar decisões difíceis. A gente tende a não tomar decisões difíceis. E isso foi gerando gargalos de energia ao longo do tempo. Hoje, quando você olha para isso, a gente vê que a nossa capacidade energética está muito aquém da nossa necessidade energética. E isso faz com que o Brasil, toda hora que tenta crescer um pouquinho, desbarra em apagão. Ok? Aqui estão as matrizes energéticas comparadas, só rapidamente, né? Índia e China rodando basicamente no carvão, Rússia rodando com gás, México a mistura de gás e petróleo, Brasil mistura de hidrelétrica e petróleo, né? A Alemanha mais fortemente aí no gás, principalmente no gás russo, né? No petróleo e no carvão, mas tem um componente de renováveis grande e nuclear grande, e Estados Unidos talvez seja a única matriz mais ou menos balanceada dessas todas. Isso aqui é um exemplo de como que o Brasil ainda tem muita área para iluminar, né? Quando você olha o Brasil de noite, a região sul-sudeste é mais ou menos iluminada, mas quando você pensa que você tem que iluminar todo o resto do Brasil ainda, fica claro o gargalo de energia que a gente vai ter a enfrentar aí nas próximas décadas. Educação. A análise minha mostra as 45 maiores economias do mundo, aquelas 45 economias, e fundamentalmente você mostra expectativa de vida escolar, ou seja, tempos de anos na escola, com PIB per capita. E o resultado é claro, fundamentalmente, existe uma correlação fortíssima, exponencial, de 81%. Tempo de escola gera economia. E o Brasil, onde é que o Brasil está nessa história? O Brasil está ali, ó. Ele é o losanguinho verde escuro, fundamentalmente com 14 anos. O Brasil está próximo do ponto de virada. Então, para mim, fica muito claro que educação é o caminho para frente. Uma das soluções que também é gargalo para o Brasil é a educação. E aí, as tecnologias de informação têm um papel fundamental. TI, comunicação, as TICs têm papel fundamental nessa história. Não só para gerar rede, mas para também gerar conteúdo. E ensino à distância vai fazer uma parte importante desse serviço. Até porque, o que é curioso deste gráfico, é que mostra que qualidade é secundário, quantidade é primário. Quantidade de tempo de ensino já é sempre responsável por explicar 80% da variação. Polêmico, mas são os dados. Fica difícil de você ir contra os dados. Ok? Bom, nessa mesmo sentido, você tem pesquisa e desenvolvimento. Isso aí são as 12 tecnologias que vêm por aí, basicamente. Investimento em pesquisa e desenvolvimento está sendo muito importante no resto do mundo. E tem a ver com educação. Eu não vou entrar analisar todas essas tecnologias, daria um dia inteiro para falar sobre isso. Essas são as 12 tecnologias que os Estados Unidos está investindo mais em termos de pesquisa e desenvolvimento, através do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A tríade de blocos aí são basicamente, a tríade azul, o grupo azul é o grupo de melhoria do ser humano, ou Human Enhancement Technology. O grupo verde são tecnologias verdes ou tecnologias de energia para baratear. Particularmente está investindo no primeiro momento muito em gás de xisto e mais à frente vão investir em energia solar.
E o bloco vermelho é de robótica e automatização da indústria para tentar fazer o programa que eles chamam de trazer de volta a manufatura ou bring back manufacturing. Ok? E eles botam muito dinheiro e muito cérebro. Quando você olha esse diagrama aqui, fica muito claro o que está acontecendo. No eixo X eu tenho PIB PID como a percentagem do PIB. No eixo Y eu tenho cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. É dinheiro e cérebros. O tamanho do círculo é o tamanho do investimento. O Brasil está aqui embaixo. Para o Brasil entrar na meiuca lá do meio, para ficar perto daqueles que estão se desenvolvendo mais rápido, o Brasil precisa subir no eixo Y. Mas ele precisa subir no eixo Y triplicando o número de cientistas e engenheiros por milhão de habitantes. Significa que eu preciso de pelo menos um tempo de retardo de 5 anos para triplicar o número de cientistas e engenheiros por habitante que eu tenho. Não é uma tarefa simples, nem rápida e nem fácil de executar. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar nessa rabeira aqui de quem não vai seguir esta revolução tecnológica. A gente não tem cacife para estar lá na ponta, que nem Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Não dá para a gente fazer milagre e avançar para se transformar no líder da revolução tecnológica, mas pelo menos poder chegar no meio e virar pelo menos um daqueles que estão seguindo os líderes nessa revolução tecnológica. Tá ok? Isso é o gargalo, e esse gargalo pode ser ajudado por TIC. Tá legal? Esses dois gargalos aqui, educação e pesquisa e desenvolvimento, TI e comunicações, têm um papel fundamental. Só para mostrar a estratégia americana, que é de reindustrialização, eles estão querendo trazer a indústria de volta, com robotização e gás de xisto, mão de obra mais eficiente, mas não mais barata, e energia mais barata. Essa estratégia deles para virarem competitivos com China e Índia e permitirem com isso trazer de volta a indústria para o seu território. É possível do Brasil copiar isso? É possível. É fácil? Não. É rápido? Não. Requer parar para trabalhar em conjunto. Aqui são alguns investimentos em robótica vindo do Departamento de Defesa, não só americano, mas também alemão. Muito dinheiro indo para robotizar a guerra e, consequentemente, as indústrias. Esses dados são da The Economist, eu vou passar rapidamente, de um especial que saiu esse ano, mostrando vários robôs industriais modernos que estão surgindo, alguns relativamente bem novos e bem baratos, nessa lógica da revolução da robótica. Tá? Aqui estão figuras deles. E isso vai afetar claramente a educação. Esse gráfico aqui é adaptado do US Labor Department, eles mostram como é que vai evoluir a educação nos próximos 30 anos. Hoje a gente está lá no processo de sala de aula digital, gamificação, construir jogos educativos em todos os níveis, e distribuição da informação, que são não só bases de dados, mas coisas como Wikipedia, Google e etc. Isso é esta década. A década que vem já é o professor virtual. Daqui no final da década que vem, objetos interativos, ou internet das coisas, se você preferir, ou total interatividade com mesa, com cadeira, com parede, tudo vai ser objeto interativo, a sala de aula vai se alterar completamente. E lá no final, na década de 2030, uma sala de aula completamente virtual. Bom, nossos professores estão preparados para isso? Não. Nossa educação está preparada para isso? Não. Nossos currículos estão preparados para isso? Não. O MEC está preparado para isso? Não. Bem-vindo ao mundo real. A gente tem que fazer uma revolução em educação. E parte dessa revolução vem por TIC. Não tem solução. Isso aqui é ameaça? É. Se oportunidade é também. Isso é como o Departamento de Trabalho americano vê o futuro da educação. Como é que ele vai preparar a mão de obra americana para esta revolução robótica e reindustrialização que está vindo por aí. Você gostou do plano americano? Parabéns, bate palma. Se não gostou do plano americano, tem uma má notícia para você. E, para finalizar, Human Enhancement Technology, tecnologias para melhoria humana. Tecnologias que vão transformar o ser humano em ser humano 2.0, segundo alguns. Terapia de telômero, para regenerar os telômeros na ponta do seu DNA. Seu DNA vai perdendo os telômeros com a idade. Em 2010, a TA Science lançou o TA65, que regenera o seu telômero na ponta do seu DNA. Custo do tratamento é de $1 por dia
e regenera 8 por 1. 1 ano de tratamento regenera 8 anos de telômero. Efeitos esperados em seres humanos: aumentar a longevidade em 24%, saltando a longevidade humana de alguma coisa como 95 anos, como hoje, para alguma coisa na ordem de 115 anos. E isso vai levar a longevidade humana para além de 100 anos. E, parafraseando o nosso ex-presidente, né, quem se aposentar antes dos 100 anos vai ser um vagabundo. Não é isso? Isso significará que vai criar um bloqueio para os jovens, que vão ter que ficar mais tempo se preparando para entrar no mercado. Então, hoje a ONU fala em adolescência até os 25 anos, breve ela fala em 30, 35 e 40. Até os 40 você tem um grande adolescente se preparando para a vida que vai durar até os 115 anos. Legal? Como as mulheres não podem ser mães adolescentes, a maternidade vai ser aos 50. Né? E a famosa história de que a vida começa aos 40 vai virar a vida começa aos 70. Bem-vindo ao mundo do futuro. Essa é só uma das várias tecnologias que estão vindo por aí, como nanomedicina, como bioimpressão para trocar órgãos inteiros, DBS, que vai aumentar a superfície do córtex utilizada de 10 para 15 ou 20%, aumentando o QI médio das pessoas para 150 ou 200. Legal? E esqueletos biônicos, que já começam a ser usados no ambiente militar e também em fábricas. São seres humanos mais fortes, mais inteligentes, mais longevos e que têm efetivamente muito mais capacidade. No limite, isso vai levar a gente ao que a gente chama de transhumanismo. Tem 3 linhas de raciocínio do que vem por aí. Uma é dos imortalistas, que acham que a gente vai ficar imortal. A outra é dos singularitários, que acham que a gente vai virar fundir homens e máquinas numa singularidade. E a última são dos cyberpunks, que acham que a gente vai manter as partes mecânicas mecânicas e as partes orgânicas orgânicas. Hoje eu me considero um imortalista, mas eu me dou o direito de mudar de opinião. Por quê? Porque faltam dados sobre o que vem por aí. No geral, esse é o que eu tinha para falar para vocês, para mostrar os grandes 7 gargalos da sociedade brasileira e, em parte, como é que a tecnologia, o que inclui as TICs, mas não se limita às TICs, vai ser a saída desses gargalos. Tá bom? Muito obrigado. Salve, salve, galerinha. Alguma pergunta do que você... Alguém não entendeu alguma coisa do que ele falou? Alguma pergunta? Tem alguém aí? Alô? Estamos aqui, professor, estamos aqui. E aí, Rafael, você entendeu tudo o que ele falou ali ou que você tem algum ponto que você não entendeu? Não, entendi certinho. Você assistiu a aula passada sobre fonte de energia que nós discutimos? Não assisti, não. Lá no AVA está a semana retrasada. Nós discutimos sobre um gargalo que o Brasil é a questão das fontes de energia. E ele veio a tocar de novo nessa questão das fontes de energia. O Brasil ele não pode crescer economicamente porque ele não tem infraestrutura. Vocês viram ali os gargalos, né? O assunto do vídeo de hoje são os gargalos. O que é o gargalo? Gargalo é aquilo que impede o crescimento. Quais foram, além da energia, qual foi outro gargalo que ele citou ali? Alguém se lembra? Qual foi outro problema que ele citou ali? Energia 1. A gente não pode crescer porque nós não temos energia suficiente para poder acompanhar esse crescimento. Qual foi outro gargalo que ele falou ali? Educação. Educação, que mais? Pesquisa e desenvolvimento para isso também, né? Pesquisa e desenvolvimento, que mais? Então, ó, ele falou energia 1, pesquisa e desenvolvimento é outro, educação, né, que é complicado, que mais? Ele citou até que demoraria 19 mil anos para a gente chegar no nível, se a gente continuar no nível que nós estamos hoje, demoraríamos 19 mil anos para se equiparar com os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha. Alguém se lembra? Da ferrovia lá, né? Transporte, né? Transportes. Então, o que mais? Então, ele falou ali de vários problemas. Um outro grande problema é o quê?
os impostos, né? Os impostos, as taxas, e a corrupção, né? A corrupção, que é um problema. Eu vejo ali que ele citou vários assuntos que são problemas que a gente não quer enfrentar. Aí vocês vejam que interessante. Qual é o primeiro setor? Qual é o primeiro setor que, quando o governo está em crise, quando a economia do país está em crise, qual é o primeiro setor que é abalado com retirada de recursos? Alguém se lembra? Qual é o primeiro recurso? Ele não falou, mas qual é o primeiro setor que o governo tira o dinheiro quando ele tem que fazer algum contingenciamento? Qual é o primeiro setor que ele tira dinheiro? Educação. Educação. E é exatamente esse, Guilherme, que não pode. Por quê? Se nós retirarmos o dinheiro da educação, e outra coisa que ele bateu numa tecla ali, que é bastante controverso o que ele falou. Ele falou que tempo de estudo é mais importante do que a qualidade de estudo. Sim, eu percebi prestei bem atenção nessa parte aí. Então, olha que é interessante, né? Porque ele falou o seguinte, na verdade, o que ele está incentivando, segundo a visão dele? Ele está incentivando que hoje a quantidade de anos médios de um brasileiro de estudo é em torno de 5,4 anos de estudo, a média do brasileiro. Ele falou, se nós aumentarmos essa média de 5,4 para 11, vai ser infinitamente melhor. Aí você fala, mas como que eu vou aumentar a média de 5,4 para 11? Aí que surge, por exemplo, o EJA. Você quer ver, quantos anos são o ensino básico no Brasil? 9 anos. 9 anos. Mas tem pessoas que não podem estudar 9 anos, né? Pessoas que se perderam, não fizeram o ensino básico. Mais 3 anos do ensino médio. Só aí já são 12 anos 12 anos. Aí, você fala, poxa, mas a pessoa tem que estudar os 12 anos, professor? Segundo a visão dele, não. Você estuda, você faz o EJA em 2 anos, 3 anos. Aquilo que era para você fazer em 9, você faz em 2. E aquilo que era para você fazer em 3, você faz em 1. Mas você vai ter, na média, a quantidade de anos que aumentaria a estatística. Não sei se por isso que criaram o EJA. Às vezes você fica se perguntando, professor, por que se criou o EJA, criou esse negócio todo para ter a aceleração nos indicadores? Por que isso? Olha só, um país que tem 5,4 anos de média de estudo, aí você faz um EJA, você aumenta a quantidade de pessoas que têm o ensino básico e ensino médio. Ensino básico e ensino médio já pulou para 12 anos de média, né? Já pulou para 12. E aí você vai fazendo uma média estatística que vai aumentando de 5,4 para 6, para 8, para 10, para 11, para 13, e assim vai aumentando. É isso que ele quis dizer. E ele falou, mas como que nós vamos atingir essa quantidade toda de brasileiros que não têm acesso às salas de aula? As TICs, né? Ou seja, as salas de aulas virtuais, os EAD. Por isso que pipocou no Brasil, nos últimos anos, as escolas EAD. É que vocês não viviam até, vocês são muito jovens, e muitos de vocês não devem ter percebido essa variação, que há 10, 15 anos atrás, não tinha tantas escolas, universidades, por ensino à distância. E aí, de lá para cá, começou a pipocar um monte de faculdade à distância, de pós-graduação à distância, de tudo à distância. Por quê? Para poder chegar lá no meio da Amazônia, aqui no Mato Grosso. Só para ter uma ideia, Mato Grosso, gente, tem 900 mil quilômetros quadrados de área. Mato Grosso tem 141 municípios. O município mais longe de Cuiabá fica a mais de 1.000 quilômetros. Confresa fica 1.100 e poucos quilômetros da capital do estado. Então, como que vai chegar tudo até lá? Então, hoje, por EAD, se chega. Então, isso faz com que nós possamos aumentar o número de anos de estudo. Ninguém está preocupado, nesse caso, com a qualidade, porque ele fala, esse professor fala que
a quantidade de tempo de estudo é muito mais importante do que a qualidade. Eu não sei, até aí vai, mas depois, nas universidades, você vai ter que formar tecnologia. E como que você vai formar tecnologia? O Brasil precisa, a cada 5 anos, o Brasil tinha que duplicar o número de doutores. Mas duplicar o número de doutores não é formar na universidade, é ter que ter um doutorado mesmo. Doutor é quem tem doutorado. Então nós tínhamos que duplicar, triplicar, para poder chegar ao nível do resto do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Coreia do Sul se tornou a potência que é hoje. A Coreia do Sul pode ser considerada um país desenvolvido, um país central. A Coreia do Sul tem mais de 70 mil estudantes fazendo pós-graduação no exterior. No Brasil, o ano passado tinha 4 mil. E foi cortada a bolsa desses 4 mil. Nem todos conseguiram receber bolsa o ano passado. Então, como é que você estuda? Se você vai para o exterior para estudar, para poder aprender, porque tecnologia, você não aprende, aqui a nossa tecnologia, ela está atrasada em relação ao centro do mundo. Então, a tecnologia, o que é tecnologia, na verdade? Tecnologia é o saber como fazer. Todo mundo sabe fazer, mas uns sabem fazer melhor que os outros. E quem sabe fazer melhor que os outros é porque investiu nessa tecnologia, em educação e pesquisa. Educação, pesquisa e desenvolvimento. P&D, que ele mostrava no texto dele, é pesquisa e desenvolvimento. Sem pesquisa e desenvolvimento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o pior de tudo é que no Brasil, ele mesmo falou, se vocês devem ter, eu não concordo 100% com o que ele fala, mas eu concordo boa parte com o que aquele professor falou, e por isso que eu coloquei para vocês verem esse texto. Mas uma coisa que ele é bem claro é que o povo, que a elite brasileira, ela é uma elite estranha, que ela não quer ver o povo melhorar a qualidade de vida. O povo não melhora a qualidade de vida. Você tem que melhorar a qualidade de vida do povo para que ele estude e que ele tenha condições de progredir. Então vejam ali são os problemas que o Brasil enfrenta. Ele citou a ferrovia Norte-Sul, né, que o Sarney queria fazer uma ferrovia que ligaria desde o porto de Santarém, no Amapá, ou acho que é São Luís ou Santarém, não lembro bem, que ele ligaria até o Rio Grande do Sul essa linha férrea. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a situação da linha férrea. Eles fizeram vários trechos, você tem uma ideia, nessa linha férrea, nós já estamos terminando a aula, nessa linha férrea nós compramos trilhos da China. Nós compramos trilhos, boa parte dos trilhos que o Brasil comprou da China. Mas não foi feita quando mandaram o trilho para nós, não foi feita um levantamento da qualidade do trilho. Aí botaram os trilhos na linha. Depois que foram ver que o trilho não aguentava a quantidade de carga que nós precisávamos. Então vejo como uma coisa é complicada, né? Então nós temos um Brasil, gente, na verdade nós temos um Brasil para construir. Nós temos um Brasil para construir, tá bom? Bom, por hoje é só, tá? Aí, semana que vem, a gente marca a aula também. Um abraço para vocês. Eu vou deixar a aula no AVA, tá bom? Um abração para vocês. Falou, professor. Tudo de bom. Tchau. Tchau, professor.